Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 3. Paulo inicia seu ministério. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos capítulo 11, versos 25 e 26. Paulo foi batizado por Ananias no rio de Damasco. Foi então fortalecido por alimento e imediatamente começou a pregar Jesus aos crentes da cidade, os mesmos a quem ele intentara destruir. Também ensinava nas sinagogas que aquele Jesus que fora condenado à morte era realmente o Filho de Deus. Seus argumentos agora, baseados nas profecias, eram tão conclusivos e seus esforços eram de tal modo acompanhados pelo poder de Deus que os oponentes judeus ficavam confundidos e eram incapazes de refutá-lo. A educação rabínica e farisaica de Paulo devia agora ser usada para um bom propósito, ou seja, para a pregação do Evangelho e na sustentação da causa que ele outrora tentara destruir por todas as formas. Os judeus ficaram completamente surpresos e confundidos pela conversão de Paulo. Estavam cientes de sua posição em Jerusalém e sabiam qual era sua principal missão em Damasco, e que ele estava armado com uma comissão do sumo sacerdote que o autorizava a apoderar-se dos crentes em Jesus e enviá-los como prisioneiros a Jerusalém. No entanto, agora eles o viam pregando o Evangelho de Jesus, fortalecendo aqueles que já eram discípulos do Mestre e continuamente ganhando novos conversos para a fé a qual ele antes zelosamente se opusera. Paulo demonstrava a todos os seus ouvintes que sua mudança de fé não procedia de impulso nem do fanatismo, mas fora produzida por irresistível evidência. Enquanto pregava nas sinagogas, sua fé se fortalecia. Crescia seu zelo ao afirmar que Jesus era o Filho de Deus em face da feroz oposição dos judeus. Ele não pôde permanecer por muito tempo em Damasco, porque depois de terem os judeus se recuperado da surpresa ante sua maravilhosa conversão e subsequentes labores, desviaram-se resolutamente da esmagadora evidência testemunhada por Paulo sobre a doutrina de Cristo. Seu espanto pela conversão de Paulo foi mudado em ódio intenso, semelhante ao que haviam mostrado para com Jesus. A vida de Paulo estava em perigo, e ele recebeu ordem de Deus para retirar-se de Damasco por algum tempo. Foi para a Arábia, e ali na relativa solidão teve ampla oportunidade para comunhão com Deus e meditação. Desejava estar a sós com Deus para examinar o coração, aprofundar o arrependimento e preparar-se pela oração e estudo para empenhar-se em uma obra que lhe parecia demasiado grande e demasiado importante para realizar. Era um apóstolo não escolhido pelos homens, mas por Deus, e sua obra foi claramente definida. Ele trabalharia entre os gentios. Enquanto esteve na Arábia, Paulo não se comunicou com os apóstolos. Buscou a Deus de todo o coração, decidido a não descansar, até que tivesse certeza de que seu arrependimento fora aceito e seu grande pecado perdoado. Não desistiria da luta até que tivesse a certeza de que Jesus estaria com ele em seu ministério futuro. Paulo devia levar para sempre em seu corpo os sinais da glória de Cristo, naqueles olhos que tinham sido cegados pela luz celestial, e também desejava levar constantemente consigo a certeza da graça mantenedora de Cristo. Paulo entrou em íntima ligação com o céu. E Jesus comungou com ele e o confirmou na fé, conferindo-lhe sabedoria e graça. Então voltou para Damasco e pregou ousadamente o nome de Jesus. Os judeus não podiam resistir à sabedoria dos seus argumentos, e portanto se aconselharam conjuntamente para silenciar-lhe a voz pela força, o único argumento que resta para uma causa que está afundando. Resolveram assassiná-lo. O apóstolo tomou conhecimento do propósito de seus oponentes. As portas da cidade eram guardadas vigilantemente dia e noite para impedi-lo de escapar.
A ansiedade dos discípulos os levou a buscar a Deus em oração. Havia pouco sono entre eles, estando ocupados em projetar um meio para a fuga do apóstolo escolhido. Finalmente conceberam um plano pelo qual ele foi baixado de uma janela e descido à noite pelo muro dentro de um cesto. Deste modo inusitado, Paulo fugiu de Damasco. Então foi a Jerusalém, desejando conhecer ali os apóstolos, principalmente Pedro. Estava ansioso para encontrar-se com os pescadores galileus, que tinham convivido, orado e conversado com Cristo enquanto na terra. Era com um coração ansioso que ele desejava encontrar-se com o principal dos apóstolos. Ao entrar em Jerusalém, Paulo tinha opiniões mudadas a respeito da cidade e do templo. Sabia agora que os juízos retributivos de Deus estavam pendentes sobre esses lugares. A mágoa e a ira dos judeus por causa da conversão de Paulo não conheciam limites. Mas ele estava firme como uma rocha e acreditava que, ao relatar aos seus amigos sua maravilhosa experiência, eles mudariam sua compreensão como ele o fizera e creriam em Jesus. Estivera iludido em sua oposição a Cristo e seus seguidores, mas quando foi embargado e convencido de seu pecado, abandonou imediatamente seus maus caminhos e professou sua fé em Jesus. Agora acreditava plenamente que quando seus amigos e ex-companheiros ouvissem as circunstâncias de sua maravilhosa conversão e vissem sua transformação de orgulhoso fariseu, que perseguia e entregava à morte aqueles que criam em Jesus como o Filho de Deus, também se convenceriam do seu erro e se uniriam às fileiras dos crentes. Procurou juntar-se aos discípulos, agora seus irmãos, mas grande foi sua dor e desapontamento quando percebeu que eles não recebiam como um do seu círculo. Eles se lembravam de suas anteriores perseguições e suspeitavam de que estivesse simulando para enganá-los e destruí-los. É verdade que tinham ouvido de sua maravilhosa conversão, mas tendo ele se retirado imediatamente para a Arábia e não tendo mais ouvido sobre ele nada definido, alimentaram dúvidas a respeito de sua grande mudança. Barnabé, que havia contribuído liberalmente com seus meios para sustentar a causa de Cristo e para aliviar as necessidades dos pobres, tinha tido algum contato de amizade com Paulo quando este se opunha aos crentes. Agora adiantou-se e renovou aquele relacionamento, ouvindo o testemunho de Paulo no tocante à sua miraculosa conversão e sua experiência desde aquele tempo. Barnabé acreditou plenamente. Recebeu a Paulo, tomou-o pela mão e o conduziu à presença dos apóstolos. Relatou a experiência que acabara de ouvir, que Jesus havia aparecido pessoalmente a Paulo no caminho de Damasco e conversado com ele, que Paulo havia recuperado a vista em resposta às orações de Ananias e tinha posteriormente afirmado nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Os apóstolos não mais hesitaram, não podiam resistir a Deus. Pedro e Tiago, que na ocasião eram os únicos apóstolos em Jerusalém, deram a mão direita da comunhão àquele que outrora fora um feroz perseguidor da fé. E era ele agora tão amado e respeitado como anteriormente fora temido e evitado. Ali se encontraram os dois principais personagens da nova fé. Pedro, um dos escolhidos companheiros de Cristo enquanto ele esteve na terra, e Paulo, um fariseu que após a ascensão de Jesus havia se encontrado com o Mestre face a face, e com ele falara, e também o tinha visto em visão e a natureza de sua obra no céu. Esse primeiro encontro foi de grandes consequências para ambos os apóstolos, mas foi de breve duração, porque Paulo estava ansioso por promover a causa de seu mestre. Logo a voz que com tanta veemência disputara com Estevão foi ouvida na mesma sinagoga proclamando destemidamente que Jesus era o Filho de Deus, defendendo a mesma causa pela qual Estevão havia morrido. Relatou sua maravilhosa experiência e, com o coração cheio de compaixão por seus irmãos e ex-companheiros, apresentou as evidências da profecia de que Jesus fora crucificado, era o Filho de Deus, assim como pregara Estevão.
Mas Paulo mal avaliara o espírito de seus irmãos judeus. A mesma fúria com que eles haviam tratado Estevão agora se voltava contra ele. Paulo viu que devia separar-se de seus irmãos, e a tristeza encheu-lhe o coração. Teria voluntariamente entregue sua vida, se por esse meio eles pudessem ser levados ao conhecimento da verdade. Os judeus começaram a fazer planos para tirar-lhe a vida, e os discípulos rogaram a Paulo que deixasse Jerusalém. Mas ele se demorava, indisposto a abandonar o local e ansioso por trabalhar um pouco mais por seus irmãos judeus. Havia tomado uma parte tão ativa no martírio de Estevão que estava profundamente ansioso por apagar aquela mancha, vindicando ousadamente a verdade que custara a vida de Estevão. Enquanto Paulo, desafiando todas as consequências de tal resolução, estava orando fervorosamente a Deus no templo, o Salvador apareceu-lhe em visão, dizendo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Atos 22, verso 18. Mesmo então, Paulo hesitava em deixar a cidade. Sem convencer os obstinados judeus da verdade da fé, ele pensava que mesmo que sua vida fosse sacrificada pela verdade, isto apenas acertaria a terrível conta que ele contraíra contra si mesmo pela morte de Estevão. Respondeu: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Atos 22, versos 19 e 20. Porém, a resposta foi mais incisiva do que antes. Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Atos 22, verso 21. Quando os irmãos souberam da visão de Paulo e do cuidado que Deus tinha por ele, cresceu ainda mais a ansiedade deles em seu favor. Apressaram sua fuga secreta de Jerusalém, temendo que ele fosse assassinado pelos judeus. A partida de Paulo suspendeu por algum tempo a violenta oposição dos judeus e a igreja teve um período de descanso, em que muitos foram acrescentados ao número dos crentes. Cristo havia ordenado a seus discípulos que fossem e ensinassem a todas as nações. Mas os ensinos anteriores que eles haviam recebido dos judeus tornaram-lhes difícil compreender inteiramente as palavras de seu mestre, e, portanto, foram lentos em cumpri-las. Chamavam-se a si mesmos filhos de Abraão e consideravam-se os herdeiros da promessa divina. Não foi senão muitos anos depois da ascensão do Senhor que a mente deles se expandiu o suficiente para compreender com clareza o desígnio das palavras de Cristo, de que eles deviam trabalhar pela conversão dos gentios, bem como dos judeus. A mente deles foi especialmente aberta para esta parte da obra pelos próprios gentios, muitos dos quais abraçaram a doutrina de Cristo. Logo depois da morte de Estevão e a consequente dispersão dos crentes por toda a Palestina, Samaria foi grandemente despertada. Os samaritanos receberam bondosamente os crentes e manifestaram disposição de ouvir o que eles tinham a dizer concernente a Jesus, que em seus primeiros labores públicos lhes havia pregado com grande poder. A animosidade existente entre os judeus e os samaritanos havia decrescido, e não se podia mais afirmar que eles não se davam uns com os outros. Filipe deixou Jerusalém e pregou em Samaria um Salvador ressuscitado. Muitos creram e receberam o batismo cristão. A pregação de Filipe foi assinalada por tão grande sucesso e tantos se reuniram ao aprisco de Cristo, que ele finalmente pediu auxílio de Jerusalém. Os discípulos agora perceberam o significado das palavras de Cristo quando disse: Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8.
Em seguida a estes eventos, a conversão do eunuco etíope pela pregação de Filipe, a visão de Pedro em Jope e o derramamento do Espírito Santo sobre Cornélio e sua família serviram para convencer os apóstolos e os principais irmãos de Jerusalém de que Deus havia concedido aos gentios o arrependimento para a vida. Assim foi preparado o caminho para Paulo iniciar sua missão. Se você está aprendendo com esse conteúdo, acesse esse QR Code com a câmera do seu celular para mais conteúdo bíblico.